Persuasão, Jane Austen, capítulos 19 e 20. Enquanto o almirante Croft passeava com Anne, expressando seu desejo de fazer com que o capitão Wentworth viesse a Bath, esse já estava a caminho. Antes que a Sra. Croft tivesse tempo de lhe escrever, ele já havia chegado. E de outra vez que Anne tornou a sair, avistou-o. O Sr. Elliot acompanhava as duas primas e a Sra. Clay. Estavam na rua Milson. Começou a chover um pouco, não muito, mas o suficiente para tornar necessário a senhorita Elliot ter o privilégio de ser levada para casa na carruagem de Lady Dalrymple, que fora vista à espera a uma certa distância. Portanto, Anne e a Sra. Clay entraram no Moorlands, enquanto o Sr. Elliot caminhava até Lady Dalrymple para pedir ajuda. Logo voltou, claro que bem-sucedido. Lady Dalrymple teria o maior prazer em levá-los para casa e mandaria chamá-los dali a alguns minutos. Sua carruagem senhorial era uma caleça e não tinha lugar para mais de 4 com algum conforto. A senhorita Carteret estava com a mãe, portanto, não era razoável esperar por acomodação para todas as 3 senhoras de Camden Place. Não havia dúvida quanto à senhorita Elliot. Por mais transtornos que os outros sofressem, ela não suportaria nenhum. Mas levou algum tempo para que as outras duas resolvessem quanto àquele ato de cortesia. A chuva era insignificante e Anne, sinceramente, preferia voltar caminhando com o Sr. Elliot. Mas a chuva também era insignificante para a Sra. Clay. Mal podia admitir que estivesse realmente chovendo e suas botas eram tão grossas, muito mais grossas que as da senhorita Anne. Enfim, sua delicadeza tornou-se tão ansiosa para ficar com o Sr. Elliot quanto Anne, e a discussão entre elas passou a ser uma generosidade tão cheia de polidez e determinação que os outros tiveram de decidir o assunto por elas. A senhorita Elliot insistia em que a Sra. Clay já estava um pouco resfriada, e o Sr. Elliot resolveu concordar que as botas da prima Anne eram bem mais grossas. Portanto, ficou resolvido que a Sra. Clay faria parte do grupo da carruagem. E tinham justamente chegado a esta conclusão quando Anne, ao sentar-se perto da janela, divisou nítida e perfeitamente o capitão Wentworth caminhando pela rua. Seu sobressalto foi perceptível apenas para si mesma, mas no mesmo instante sentiu-se a maior tola do mundo, a mais imprevisível e absurda. Por alguns minutos não viu nada diante de si. Tudo era confusão. Estava perdida. Quando conseguiu controlar suas emoções, viu que os outros ainda esperavam pela carruagem e pelo Sr. Elliot, sempre prestativo, acabara de dirigir-se à rua Union com uma incumbência da Sra. Clay. Agora sentiu um grande desejo de dirigir-se à porta. Queria ver se ainda estava chovendo. Por que deveria suspeitar de outro motivo? O capitão Wentworth já devia estar fora de vista. Deixou o seu lugar. Iria. Uma parte sua não devia sempre ser tão mais sensata que a outra, nem suspeitar sempre de que a outra era pior que na realidade. Viria se estava chovendo. Teve de recuar, contudo, no mesmo instante, devido à entrada do próprio capitão Wentworth, acompanhado de um grupo de cavalheiros e senhoras, evidentemente seus amigos, e que deviam tê-lo encontrado um pouco além da rua Milson. Obviamente, ele ficou bem mais surpreso e confuso por vê-la do que ela observara até então. Estava totalmente ruborizado. Pela primeira vez, desde que tinham voltado a se ver, ela sentiu que era dos dois quem menos traía seus sentimentos. Levara vantagem sobre ele ao se preparar alguns momentos antes. Todos os efeitos iniciais perturbadores, esmagadores, ofuscantes, derivados da forte surpresa, já haviam passado nela. Mesmo assim, ainda tinha bastante para sentir. Era agitação, dor, prazer, alguma coisa entre alegria e infelicidade. Ele cumprimentou-a, depois afastou-se.
A característica marcante de sua atitude foi um embaraço. Não poderia tê-la chamado de uma atitude fria nem amistosa, ou de qualquer outra coisa mais acertada do que embaraço. Depois de um curto intervalo, porém, voltou até ela e tornou a falar-lhe. Fizeram perguntas mútuas sobre assuntos banais. Provavelmente nenhum deles estava muito consciente do que ouvia, e Anne percebeu por todo o tempo que ele estava menos à vontade do que antes. Haviam se acostumado à força de conviverem tanto tempo a falar-se com uma considerável dose de indiferença e calma aparentes. Mas ele não o conseguiu agora. O tempo transformara-o, ou Louisa o fizera. De uma forma ou de outra, percebia o que se passava. Estava com ótima aparência, sem a menor sombra de sofrimento de corpo e alma. Falou de Uppercross, dos Musgroves e até mesmo de Louisa, tendo até um olhar passageiro e significativo ao mencioná-la. Contudo, o capitão Wentworth não se sentia à vontade, nem sem sofrimento, e nem era capaz de fingir. Anne não se surpreendeu, mas se entristeceu ao observar que Elizabeth se recusava a notá-lo. Percebeu que eles se tinham visto, que haviam se reconhecido perfeitamente. Estava convencida de que ele estava disposto a ser aceito como um amigo e desejava-o, e teve a tristeza de ver a irmã voltar-lhe as costas com uma inalterável frieza. A carruagem de Lady Dalrymple, pela qual a senhorita Elliot já começava a esperar com impaciência, estacionou neste instante. O criado veio anunciá-la. A chuva recomeçava e finalmente houve uma demora, rebuliço, comentários que deviam fazer o pequeno número de pessoas dentro da loja compreender que Lady Dalrymple chamava a senhorita Elliot. Por fim, a senhorita Elliot e a amiga, acompanhadas apenas pelo criado, pois as primas não tinham vindo, retiraram-se. O capitão Wentworth, observando-as, voltou-se outra vez para Anne e, por gestos, mais do que palavras, ofereceu seus préstimos. Fico-lhe muito agradecida, mas não vou com elas. A carruagem não pode acomodar a todos. Vou a pé. Prefiro caminhar. Mas está chovendo. Ah, muito pouco. Não me importo. Depois de um momento de silêncio, ele disse: ainda que tenha chegado apenas ontem, já me equipei apropriadamente para Bath, como vê, apontando para um guarda-chuva novo. Espero que o aproveite. Se está resolvida a ir a pé, embora eu creia que seria muito mais prudente permitir-me que lhe consiga uma liteira. Estou esperando apenas pelo Sr. Elliot. Tenho certeza de que logo chegará. Mal dissera essas palavras, o Sr. Elliot entrou. O capitão Wentworth recordava-se perfeitamente dele. Não havia a menor diferença entre ele e o homem que parara na escada em Lyme, admirando Anne passar, exceto na sua aparência e maneiras de um amigo e parente privilegiado. Entrou muito agitado, pareceu ver e pensar apenas nela. Desculpou-se pela demora, estava aborrecido por tê-la feito esperar e ansioso por levá-la, sem mais perda de tempo, antes que a chuva aumentasse. Dali a um instante saíram juntos, de braço dado, ela com um olhar gentil e perturbado, com um tempo apenas para dizer um bom dia para você de passagem. Logo que saíram de vista, as senhoras do grupo do capitão Wentworth começaram a falar deles. A prima não desagrada o Sr. Elliot, imagino. Ah, não, isso ficou bem claro. Já se pode adivinhar o que vai acontecer. Está sempre com eles. Acho que vive quase todo o tempo com a família. Que homem bonito. É, e a senhorita Atkinson, que jantou com ele uma vez em casa dos Wallises, disse que é o homem mais simpático que já conheceu. Acho que é bonita a Anne Elliot, muito bonita, quando alguém chega a vê-la. Não fica bem dizer isso, mas confesso que gosto mais dela do que da irmã. Ah, eu também. Eu também. Nem tem comparação. Mas os homens vivem exaltados pela senhorita Elliot. Anne é delicada demais para eles. Anne ficaria particularmente grata ao primo se tivessem andado lado a lado
até Camden Place, sem dizer uma única palavra. Nunca achou tão difícil ouvi-lo, embora nada pudesse exceder sua solicitude e atenção, e os assuntos que escolhesse fossem particularmente os que costumavam interessá-la, com elogios, fervor, justiça e discernimento sobre Lady Russell e insinuações altamente irracionais contra a Sra. Clay. No momento, só conseguia pensar no Capitão Wentworth. Não conseguia compreender seus sentimentos e agora se estava realmente sofrendo muito pelo desengano ou não. E até que este ponto ficasse esclarecido, não voltaria a ser ela mesma. Outras circunstâncias muito importantes para ela descobrir era quanto tempo ele tencionava ficar em Bath. Não o mencionara ou ela esquecera. Talvez estivesse apenas de passagem, mas era mais provável que ficasse. Nesse caso, como era plausível que todos se encontrassem em Bath, Lady Russell, com toda a probabilidade, o veria em algum lugar. Poderia lembrar-se dele? Como se daria o acontecimento? Já fora obrigada a contar a Lady Russell que Louisa ia se casar com o Capitão Benwick. Custara-lhe bastante enfrentar sua surpresa. Agora, se de alguma forma deparasse com o Capitão Wentworth e fosse vista em companhia dele, seu conhecimento incompleto do assunto poderia trazer mais uma sombra de predisposição contra ele. Na manhã seguinte, Anne saiu com a amiga e passou a primeira hora numa espécie de expectativa contínua e temerosa, mas em vão. Por fim, voltando pela rua Pulteney, distinguiu-o na calçada, do lado direito, a uma distância que lhe permitia vê-lo até quase o final da rua. Havia muitos homens com ele e muitos grupos caminhavam na mesma direção, mas não poderia ter se enganado. Olhou instintivamente para Lady Russell, mas sem imaginar que o teria reconhecido com tanta rapidez quanto ela. Não poderia supor que Lady Russell o avistaria antes que chegasse à sua frente. Olhava, no entanto, a intervalos, ansiosa, e quando se aproximou o momento em que deveria vê-lo, embora não ousasse olhar de novo, pois sabia que sua fisionomia não estava em condições de ser vista, teve a perfeita consciência de que os olhos de Lady Russell se voltavam exatamente na direção dele, ou, em suma, que ela observava com muita atenção. Podia compreender muito bem a espécie de fascínio que devia se apossar da mente de Lady Russell, a dificuldade que devia sentir para afastar os olhos dele, o espanto por ele, depois de 8 ou 9 anos em climas estrangeiros e na ativa, não ter perdido um único atrativo pessoal. Por fim, Lady Russell voltou a cabeça. E agora, que diria ela? Pensou Anne. Deve estar curiosa para saber o que me chamou tanto a atenção. Mas estive olhando umas cortinas de que Lady Alicia e a Sra. Frankland me falaram ontem. Descreveram-me as cortinas da sala de visita de uma das casas deste lado da rua, e este trecho como das mais bem... Mas estive olhando umas cortinas de que Lady Alicia e a Sra. Frankland me falaram ontem. Descreveram-me as cortinas da sala de visita de uma das casas deste lado da rua, e este trecho como das mais bem decoradas de Bath, mas não posso me recordar exatamente do número, e estive me esforçando para descobrir, mas confesso que nenhuma cortina por aqui corresponde à sua descrição. Anne suspirou, corou e sorriu, sentindo pena e desprezo, dela ou da amiga. A parte que mais a aborreceu foi que, com todo esse desperdício de cautela e prevenção, tivesse perdido o momento exato de ver se ele as tinha visto. Durante 1 ou 2 dias nada aconteceu. O teatro e os salões que ele devia frequentar não eram suficientemente elegantes para os Elliots, cujas distrações à noite restringiam-se à elegante estupidez das festas particulares a que compareciam com crescente frequência. Anne, farta do estado de estagnação, cansada de não conhecer nada e imaginando-se mais forte porque sua saúde não fora testada, esperava com ansiedade a noite do concerto. Era o concerto de alguém patrocinado por Lady Dalrymple. Claro que iriam. Esperava-se que fosse realmente bom
E o capitão Wentworth gostava muito de música. Se ao menos pudesse ter mais alguns minutos de conversa com ele, pensava que ficaria satisfeita. Quanto à capacidade de dirigir-se a ele, sentia-se cheia de coragem caso surgisse a oportunidade. Elizabeth voltara-lhe as costas. Lady Russell fingira não vê-lo. Seus nervos ficaram fortalecidos por essas circunstâncias. Sentia que lhe devia atenção. Já tinha em parte prometido a Sra. Smith passar a noite com ela, mas indo até lá, rápida e apressadamente, desculpou-se e adiou o compromisso da noite, prometendo fazê-lo mais demoradamente no dia seguinte. A Sra. Smith aceitou-o com a melhor disposição de ânimo. De qualquer forma, conte-me tudo quando vier. Com quem você vai? Anne citou o nome de todos. A Sra. Smith não disse nada, mas quando ela estava de saída, falou com uma expressão meio séria, meio irônica. Bem, espero sinceramente que o concerto seja bom como deseja. E não deixe de vir amanhã se puder, pois começo a ter o pressentimento de que já não a verei muitas vezes. Anne ficou surpresa e confusa, mas depois de permanecer de pé ali, num momento de incerteza, viu-se obrigada, e não se sentiu triste por isso, a partir correndo. Sir Walter, suas 2 filhas e a Sra. Clay foram os primeiros do grupo a chegar aos salões naquela noite. Como Lady Dalrymple ainda se faria esperar, sentaram-se perto de uma das lareiras na sala octagonal. Nem bem se acomodaram, contudo, a porta tornou a abrir-se e o capitão Wentworth entrou sozinho. Anne estava mais próxima dele e, avançando um pouco, falou-lhe imediatamente. Ele estava disposto apenas a fazer uma reverência e prosseguir, mas seu gentil "como vai?" fê-lo voltar à correção e, permanecendo de pé junto a ela, fazer-lhe também algumas perguntas, apesar da presença temível do pai e da irmã ao fundo. O fato de estarem às suas costas era um apoio para Anne. Ignorava seus olhares e sentiu-se capaz de fazer tudo o que considerava correto. Enquanto conversavam, ouviu um sussurro entre o pai e Elizabeth. Não pôde distinguir as palavras, mas sim adivinhar o assunto. Quando o capitão Wentworth fez um discreto aceno de cabeça, ela compreendeu que seu pai julgara correto externar esse simples sinal de reconhecimento e ainda teve tempo para captar uma ligeira reverência da própria Elizabeth. Isso, embora feito tardia, relutante e desgraciosamente, ainda assim, era melhor que nada, e ela melhorou de estado de espírito. Depois de conversarem sobre o clima de Bath e o concerto, contudo sua conversa começou a esmorecer e passaram a dizer-se tão pouca coisa que ela esperava vê-lo partir a qualquer momento. Mas ele não o fez. Parecia não ter a menor pressa em deixá-la. Agora, com nova disposição, disse com um sorriso e certo ardor. Quase não pude vê-la desde aquele dia em Lyme. Temo que tenha sofrido com um choque, principalmente por não tê-lo sentido naquele momento. Ela afirmou-lhe que não. Foi um instante terrível, um dia terrível, disse ele, e passou a mão pelos olhos, como se a lembrança ainda fosse penosa demais, mas depois de um momento sorria outra vez e acrescentava. No entanto, o dia teve os seus efeitos, algumas consequências que devem ser encaradas como contrário de aterrorizador. Quando teve a presença de espírito de sugerir que Benwick era a pessoa mais apropriada para ir buscar um médico, mal imaginava que no final seria um dos mais interessados na recuperação dela. Claro que não podia imaginar, mas parece... Espero que seja uma ligação muito feliz, a de ambas as partes, bons princípios e bom temperamento. Sim, disse ele, sem parecer muito entusiasmado, mas creio que aí termina toda a semelhança. Desejo a felicidade deles no fundo de minha alma e alegro-me com tudo que a favoreça. Não tem dificuldades para enfrentar em casa, nenhuma oposição, contrariedades, barreiras. Os Musgroves são extraordinários, agindo como sempre, da forma mais honrada e bondosa, com seu coração realmente paternal, apenas ansiando promover a felicidade da filha.
Tudo isso representa muito em favor da felicidade deles, mas talvez do que deteve-se. Pareceu voltar-lhe uma repentina lembrança que o fez experimentar um pouco da emoção que ruborizava as faces de Anne e a obrigava a baixar os olhos. Porém, depois de um pigarro, continuou. Confesso que acho haver uma disparidade excessiva num ponto tão essencial quanto a mente. Considero Louisa Musgrove uma jovem muito gentil, bem-humorada e não desprovida de dotes intelectuais, mas Benwick é muito mais do que isso. É um homem inteligente e culto, e confesso que tomo conhecimento de seus sentimentos em relação a ela com uma certa surpresa. Se fosse pelo efeito da gratidão, se tivesse aprendido a amá-la porque acreditava que ela o admirava, teria sido muito diferente. Mas não tenho qualquer razão para crer nisso. Parece, ao contrário, ter sido um sentimento totalmente natural e espontâneo. E isso me surpreende. Um homem como ele na sua situação, com um coração sensível quase ao quebrado. Fanny Harville era uma criatura muito superior, e sua ligação com ela era realmente de amor. Um homem não se recupera de uma tal devoção de alma por uma mulher assim. Não deve, não consegue. Quer pela consciência de que, apesar de tudo, seu amigo se recuperara, ou por qualquer outro motivo, não prosseguiu. E Anne, a despeito de sua voz perturbada ao pronunciar essas últimas palavras e dos inúmeros ruídos da sala, o bater quase incessante da porta e o contínuo rumor de pessoas passando, distinguira cada palavra. Estava surpreendida, agradecida, confusa e começou a respirar com mais rapidez e sentir 100 vezes mais cada momento. Era-lhe impossível entrar num tal assunto. Contudo, depois de uma pausa, sentindo a necessidade de falar e não tendo o menor desejo de mudar o rumo da conversa, desviou-o apenas a ponto de dizer: ficou bastante tempo em Lyme, ao que creio. Aproximadamente 15 dias. Não pude sair até que a recuperação de Louisa fosse certa. Tinha-me envolvido demais nos fatos para parar de pensar logo neles. Eu fui o único culpado, apenas eu. Não teria sido tão obstinada se eu não tivesse sido pusilânime. O campo nas proximidades de Lyme é lindo. Fiz muitos passeios a pé e a cavalo. E quanto mais via, mais encontrava o que admirar. Gostaria muito de rever Lyme. Verdade? Pensei que não tivesse encontrado nada em Lyme para despertar-lhe este sentimento. O horror e a infelicidade em que esteve envolvida, a tensão da mente, o desgaste do espírito. Pensei que suas últimas impressões de Lyme a tivessem desagradado intensamente. As últimas horas foram sem dúvida muito dolorosas, mas quando a dor acaba, frequentemente a sua lembrança transforma-se em prazer. Não se gosta menos de um lugar por ter se sofrido nele, a menos que tudo tenha sido sofrimento, só sofrimento, o que não foi, de modo algum, o caso em Lyme. Sentimos-nos angustiados e infelizes só durante as 2 últimas horas, mas antes divertimos-nos bastante. Tantas novidades e tanta beleza, viajei tão pouco que qualquer lugar novo é interessante para mim. Mas Lyme é verdadeiramente bonita. Enfim, ruborizando-se levemente com certas recordações, em geral, minhas impressões do lugar são muito agradáveis. Quando acabou, a porta de entrada tornou a abrir-se e entraram exatamente as pessoas que estavam sendo esperadas. Lady Dalrymple, Lady Dalrymple. Elevou-se o som de regozijo, e com toda a vivacidade compatível com sua elegância solícita, Sir Walter e as 2 damas adiaram-se para ir ao encontro de Lady Dalrymple e da senhorita Carteret, escoltadas pelo Sr. Elliot e o coronel Wallis, que haviam chegado, por coincidência, quase no mesmo momento e entravam no salão. Os outros reuniram-se a eles e Anne se viu necessariamente incluída neste grupo. Teve de se separar do capitão Wentworth. Sua conversa tão interessante, quase surpreendentemente interessante, devia ser interrompida por alguns minutos, mas era um ligeiro sofrimento se comparado com a felicidade que o precedera. Aprendera nos últimos 10 minutos
mais sobre os sentimentos dele em relação a Louisa, mais sobre todos os seus sentimentos do que ousava imaginar. Dedicou-se às exigências do grupo, às necessárias cortesias do momento, sentindo intensas sensações. Estava bem-humorada com todos. Ouvira coisas que a dispunham a ser gentil e bondosa para com todos e lastimar aqueles que eram menos felizes do que ela. Suas agradáveis sensações arrefeceram quando, ao afastar-se do grupo para voltar a se reunir ao capitão Wentworth, viu que ele tinha partido. Teve tempo apenas de vê-lo entrar na sala de concerto. Tinha-se ido, desaparecera. Sentiu uma momentânea tristeza, mas eles tornariam a se encontrar. Procuraria por ela, encontrá-lo-ia muito antes do fim da noite, e no momento talvez a separação fosse boa. Precisava de uma pequena interrupção para se recordar. Com a chegada de Lady Russell um pouco mais tarde, o grupo se reuniu. Agora só lhes restava se mover, dirigindo-se à sala de concerto e tirar todo o proveito que lhes era possível. Atrair tantos olhares, despertar tantos comentários e perturbar tantas pessoas quanto possível. Anne e Elizabeth estavam muito felizes ao entrarem ali. Elizabeth de braço dado com a senhorita Carteret e encarando as amplas costas da viúva, a viscondessa de Dalrymple, diante de si, não podia desejar nada além do que parecia já estar ao seu alcance. E Anne, seria um insulto à natureza da felicidade de Anne fazer qualquer comparação com a da irmã. A origem de uma era a vaidade egoísta, a da outra, um generoso afeto. Anne não via nada, não pensava no esplendor da sala, sua felicidade procedia de seu íntimo. Seus olhos brilhavam, as faces estavam coradas, mas não o percebia. Pensava naquela última meia hora e, quando chegaram a seus lugares, sua mente pôde recordá-la num rápido exame. Os assuntos que ele escolhera, suas expressões e mais ainda seus gestos e seu olhar, só podiam ser analisados sob um ângulo. Sua opinião sobre a inferioridade de Louisa Musgrove, uma opinião que parecera ansioso por dar, sua surpresa em relação ao capitão Benwick, seus sentimentos quanto a um primeiro intenso amor, as sentenças iniciadas e que não pudera terminar, os olhos que teve de desviar e mais de um olhar significativo. Tudo indicava que ao menos ainda sentia alguma coisa por ela. Seu ódio ou ressentimento, sua fuga já não existiam, haviam sido substituídos não apenas pela amizade e interesse, mas pelo afeto do passado. Sim, por um pouco do afeto do passado. Não podia atribuir implicações menos importantes a esta transformação. Ele devia amá-la. Esses eram pensamentos acompanhados de devaneios que a ocupavam e agitavam a ponto de retirar-lhe qualquer poder de observação. E ela percorreu a sala sem vê-lo, sem ao menos tentar avistá-lo. Quando seus lugares foram determinados e estavam acomodados adequadamente, olhou à volta para ver se por acaso ele estava naquela parte da sala. Mas não, seus olhos não conseguiram avistá-lo, e como o concerto estivesse começando, teve de se conformar com uma felicidade mais modesta. O grupo fora dividido e distribuído em 2 bancos contíguos. Anne estava entre os da primeira fila e o Sr. Elliot manobrava tão bem com a ajuda de seu amigo Wallace que conseguira sentar-se ao lado dela. A senhorita Elliot, circundada pelos primos e sendo o principal objeto da galanteria do coronel Wallace, sentia-se bastante satisfeita. A mente de Anne não poderia estar mais propícia àquele tipo de lazer. Era exatamente a ocupação perfeita a daquela noite. Tinha sensibilidade para a suavidade, humor para a alegria, atenção para o científico e a paciência para o cansativo. E jamais apreciara tanto um concerto, pelo menos durante a primeira parte. Quando este chegava ao fim, no intervalo que sucedeu a uma canção italiana, explicou ao Sr. Elliot o significado de sua letra que estava escrita no programa. Este é aproximadamente o sentido, ou antes o significado,
pois o sentido de uma canção de amor italiana é alguma coisa que não se pode traduzir. Mas esse é o significado mais aproximado que se lhe possa dar, pois não pretendo saber a língua. Não sou boa conhecedora de italiano. Sim, estou vendo. Vejo que não sabe nada do assunto. Só tem conhecimento suficiente para traduzir do italiano à primeira vista esses versos invertidos, transpostos, truncados, num inglês claro, elegante e compreensível. Não precisa dizer mais nada sobre sua ignorância, pois aí está uma prova cabal disto. Não vou contradizer uma gentileza tão bondosa, mas sentiria escrúpulos em ser examinada por uma pessoa realmente versada. Em todas as vezes que estive em Camden Place, disse ele, não pude deixar de descobrir algo sobre a senhorita Anne Elliot. E considero-a modesta demais para que as pessoas em geral tomem conhecimento de metade de suas qualidades e dotada de excessiva humildade que parece natural noutras mulheres. Que vergonha, que vergonha! Isso já é excessivamente lisonjeiro. Esqueci qual será o próximo número, disse voltando ao programa. Talvez, disse o Sr. Elliot falando em voz baixa, eu conheça melhor seu caráter do que pensa. Deveras? Como assim? Só pude conhecê-lo desde que cheguei a Bath, a não ser que tenha ouvido falar de mim através de minha família. Muito antes de chegar a Bath, já a conhecia de nome. Ouvia descrições a seu respeito por parte de pessoas que a conheciam intimamente. Conheço sua índole há muitos anos, sua aparência, temperamento, dotes, maneiras. Tudo me era descrito e estava presente em mim. O Sr. Elliot não se desapontou quanto ao interesse que esperava despertar. Ninguém poderia resistir ao fascínio de um tal mistério. Ter sido comentada há tanto tempo, com um amigo recente, por pessoas desconhecidas é irresistível, e Anne era toda curiosidade. Perguntou-lhe e indagou-lhe ansiosamente, mas em vão. Ele se deleitava em se fazer de rogado, mas recusava-se a responder. Não, de outra vez, quem sabe, mas agora não. Não desejava mencionar qualquer nome agora, mas era verdade, podia lhe assegurar. Há muitos anos ouvira uma descrição tal da Anne Elliot, que lhe havia inspirado um mais alto conceito sobre seus méritos e lhe despertara a mais ardente curiosidade de conhecê-la. Anne não se lembrava de ninguém que pudesse ter falado com parcialidade a seu respeito há muitos anos, senão o Sr. Wentworth, de Monkford, irmão do capitão Wentworth. Talvez ele tivesse conhecido o Sr. Elliot, mas não teve coragem de perguntar-lhe. O nome de Anne Elliot sempre me despertou interesse. Há muito tempo exerce fascínio sobre minha imaginação. Se ousasse, aspiraria a que este nome não mudasse nunca. Essas tinham sido as suas palavras, pensava, mas mal as ouvira quando vozes às suas costas atraíram-lhe a atenção, tornando tudo o mais insignificante. Seu pai e Lady Dalrymple conversavam. Um homem bonito, muito bonito, disse Sir Walter. Um jovem muito elegante, de fato, disse Lady Dalrymple. Tem mais garbo do que se vê habitualmente em Bath. Irlandês, provavelmente? Não, apenas sei o nome dele. Conheço-o de vista. Capitão Wentworth, da Marinha. A irmã dele se casou com o meu locatário de Somersetshire, os Crofts, que alugaram Kellynch. Antes que Sir Walter tivesse chegado a dizer isto, o olhar de Anne dirigira-se para a direita e divisara o capitão Wentworth, que estava num grupo de homens, e pareceu desviar o olhar assim que ela o avistara. Foi esta sua impressão. Era como se ela tivesse com um momento de atraso. E tanto quanto ousou observar, ele não voltou a olhá-la. Mas o concerto recomeçava e ela se viu forçada a parecer atenta à orquestra e a olhar para a frente. Quando conseguiu dar outra olhada, ele já se afastara. Não poderia ter se aproximado dela, mesmo se o desejasse. Ela estava tão rodeada de pessoas, mas ela gostaria de ter apenas encontrado seu olhar. A frase do Sr. Elliot também a afligira. Já não sentia a menor disposição para conversar com ele.
Gostaria que não estivesse tão próximo dela. A primeira parte acabara. Agora esperava alguma mudança benéfica. Depois de um momento de silêncio no grupo, alguns resolveram sair para tomar chá. Anne foi uma das poucas que preferiu não sair. Permaneceu em seu lugar, assim como Lady Russell, mas teve o prazer de se ver livre do Sr. Elliot, e não pretendia, o que quer que pudesse sentir em relação a Lady Russell, se esquivar a uma conversa com o Capitão Wentworth, se ele lhe desse a oportunidade. Estava convencida pela expressão de Lady Russell de que ela ouvira. Ele, contudo, não se aproximou. Anne por vezes imaginou distingui-lo à distância, mas não apareceu. O angustiante intervalo se arrastou improdutivamente. Os outros retornaram, a sala voltou a se encher, os assentos foram novamente ocupados, e uma outra hora de prazer ou de penitência devia transcorrer, outra hora de música para provocar o deleite ou bocejos, conforme predominasse um gosto real ou apenas fingido. Para Anne havia principalmente a perspectiva de uma hora de agitação. Não poderia deixar a sala em paz sem ver mais uma vez o Capitão Wentworth, sem a troca de um olhar amistoso. Ao se acomodarem outra vez, houve muitas mudanças, com resultado favorável para ela. O Coronel Wallis recusou-se a se sentar novamente e o Sr. Elliot foi convidado por Elizabeth e pela senhorita Carteret, de uma forma que não admitia recusa, a sentar-se entre elas. Com mais algumas trocas e uma pequena maquinação, Anne pôde se colocar muito mais para a extremidade do banco que antes, bem mais ao alcance dos passantes. Não pôde deixar de se comparar, ao fazê-lo, com as senhoritas Lalaurie, as inimitáveis senhoritas Larolles. Mesmo assim, sem maior êxito. Contudo, por algo muito próximo a uma desistência prematura por parte de seus vizinhos, viu-se na porta do banco antes do término do concerto. Tal era sua situação, com um lugar vago perto dela, quando o Capitão Wentworth surgiu novamente. Avistou-o a pouca distância, ele também a viu. Entretanto, parecia sério e resoluto, e só muito lentamente aproximou-se o suficiente para falar-lhe. Percebeu que alguma coisa devia estar acontecendo. A mudança era incontestável. A diferença entre sua atitude de agora e a que tivera na sala octagonal era surpreendente. Por que isso? Pensou no pai, em Lady Russell. Poderiam ter-se passado alguns olhares pouco amistosos? Começou falando do concerto com gravidade. Parecia-se mais com o Capitão Wentworth de Uppercross. Admitiu estar desapontado, esperara canto melhor. Em suma, tinha que confessar que não lamentaria quando terminasse. Anne respondeu e falou tão bem em defesa do espetáculo e, ao mesmo tempo, por deferência a seus sentimentos, com tanta gentileza, que a expressão dele melhorou e respondeu quase com um sorriso. Conversaram por mais alguns minutos. A melhora persistiu. Ele chegou a olhar para o banco, como se visse ali um lugar digno de ser ocupado, quando neste momento um toque no ombro de Anne obrigou-o a se voltar. Era o Sr. Elliot. Pedia-lhe desculpas, mas precisavam de sua ajuda para explicar um pouco mais de italiano. A senhorita Carteret estava muito desejosa de ter uma ideia geral do que seria cantado em seguida. Anne não pôde recusar, mas nunca se sacrificou à cortesia com maior espírito de abnegação. Passaram-se inevitavelmente alguns minutos, por mais reduzidos que fossem, e quando voltou a ser dona de sua própria vontade e pôde voltar-se e olhar como antes, o Capitão Wentworth aproximou-se dela numa espécie de despedida circunspecta e apressada. Precisava despedir-se. Já se ia. Tinha que chegar em casa o mais rápido possível. Será que não vale a pena ficar para ouvir a canção? Perguntou Anne, tomada por uma ideia que a fez ainda mais ansiosa por encorajá-lo. Não, respondeu ele, de forma impressionante. Nada há mais que mereça minha permanência aqui. E partiu imediatamente. Ciúme do Sr. Elliot.
Era o único motivo compreensível, o capitão Wentworth, ciumento de seu afeto. Se pudesse ter acreditado nisso uma semana antes, 3 horas antes, por um momento sentiu extrema alegria. Mas, ai, pensamentos muito diferentes deveriam tomar seu lugar. Como tranquilizar tal ciúme? Como fazê-lo descobrir a verdade? Como, com todas as desvantagens peculiares de sua respectiva situação, poderia ele compreender seus verdadeiros sentimentos? Era uma infelicidade pensar nas atenções do Sr. Elliot. Traziam consigo um mal incalculável.